Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a última parte do módulo 4 do curso preparatório para a certificação CPA 10. Então o módulo 4 versa sobre princípios de investimento. Dentro desse módulo já vimos a primeira parte, que é fatores de análise de investimentos, depois vimos a parte de risco e hoje a adequação dos produtos, a terceira parte. Vamos lá. Esse item se subdivide em 6 partes: objetivo do investimento, horizonte de investimento, risco versus retorno, diversificação, situação financeira e, por fim, grau de conhecimento do mercado. Então vamos conversar um pouquinho sobre os fatores determinantes para a adequação dos produtos de investimento às necessidades dos investidores. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre consultoria. Cada investidor tem objetivos pessoais diferentes. Então, o consultor, seja o gerente de contas, o agente autônomo de investimentos, ele deve orientar os investimentos de forma a compatibilizar com os objetivos de cada investidor. E dentro dessas dimensões que a gente trabalhou sobre investimento, está rentabilidade, risco e liquidez. Eu costumo dizer que não existe produto de investimento bom ou ruim. Existe produto adequado e inadequado. A tão criticada poupança pode ser um bom produto, dependendo do objetivo de investimento. É um produto que tem uma alta liquidez e baixíssimo risco. Hoje, inclusive, com uma garantia bem elevada do FGC, que atualmente é de R$250 mil. Já o investimento em ações, adorado por alguns e odiado por outros, é um investimento de alta rentabilidade, mas também traz um risco bastante elevado. Então, cabe ao gerente de contas, ao agente autônomo de investimentos, ou seja, ao intermediário, adequar o produto ao perfil, às necessidades do investidor, né? Nesse caso aí, ao objetivo do investimento. O segundo subitem é horizonte de investimento. O horizonte é tempo, é o prazo que se prevê necessário para conseguir determinado retorno. Investimentos em renda variável, ações, fundos de ações, derivativos, são recomendados apenas para longo prazo. Quanto maior o horizonte de tempo, maior o risco que o investidor pode e talvez até deve correr. Se o horizonte de investimento é curto, alguém que vai dar entrada num apartamento daqui a 6 meses, porque se casou ou algo do tipo, ele não deve correr riscos ou deve correr o risco mais baixo possível. Então isso também vale para a idade das pessoas. Pessoas mais jovens podem correr mais riscos, enquanto que pessoas mais velhas devem correr menos riscos. Nos Estados Unidos, eles usam uma regra chamada regra dos 100, onde o percentual de renda, do patrimônio que deve ser alocado em investimento de renda variável, ou seja, de risco, é 100 menos a idade do investidor. Então, se o investidor tem 20 anos, ele pode, pelo padrão americano, arriscar 100 menos 20, ou seja, 80% em um produto de renda variável. Aqui no Brasil, essa regra foi adaptada por alguns autores para a regra dos 70, ou seja, seria 70 menos a idade. Alguém que tivesse 40 anos deveria investir somente 30%, no máximo 30% em renda variável e 70% em renda fixa. E alguém que tivesse 70 anos, já que é a regra dos 70 menos 70 seria zero, não deveria investir nada em renda variável, ou seja, deveria alocar todo o seu patrimônio em renda fixa. Então, só voltando aí para o item, horizonte de investimento. Quanto maior o horizonte, quanto maior o prazo, maior o risco que o investidor pode correr. Risco versus retorno. Eu sempre digo, o risco ele anda de mão dadas com a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior será o retorno esperado. Não é o retorno garantido, não. Você pode se arriscar e perder. Então, mais uma vez, eu vou exemplificar com investimento em renda variável em ações. Ações, a gente sabe que é um investimento de risco muito mais elevado do que renda fixa, do que os CDBs, títulos públicos. Então, por ser um investimento de maior risco, traz também um maior retorno, tá? Retorno esperado.
O retorno esperado pode se confirmar ou não. Vimos isso quando a gente estudou risco, tá? Então, maior o risco, maior o retorno esperado, retorno esse que pode ou não se confirmar. Avançando um pouquinho. Item 4.3.4, diversificação, tá? A prova trabalha com a ideia de que a diversificação seria uma das únicas formas de reduzir o risco de uma carteira, tá? Então, quando eu concentro todo o meu patrimônio em um único produto, eu estou colocando todos os ovos numa mesma cesta, trazendo um risco mais elevado. Na hora que eu coloco os ovos em diversas cestas, eu estou diluindo o risco e, por sua vez, melhorando a relação risco-retorno. Se o retorno se mantém e o risco é reduzido, a relação risco-retorno melhora. Então, diversificação é o caminho para reduzir o risco. O risco, por sua vez, se divide em risco sistemático, que é o risco do sistema. É o mesmo conceito de risco de mercado que vimos na aula passada, também conhecido como risco conjuntural. Esse risco, eu lembro que falei que não existe como fugir dele, não existe nenhuma forma de eliminar o risco do sistema, o risco sistemático, pois todos os ativos estão sujeitos a este risco. Então, a diversificação seria inócua, não adiantaria para reduzir esse risco. Por isso, esse risco é conhecido como não diversificável, não adianta diversificar. A diversificação não traz a redução deste tipo de risco. Se eu tenho o risco do sistema, o risco sistemático, do outro lado, eu tenho o risco não sistemático, também chamado de risco individual, o risco da empresa, ou até mesmo do setor. O risco não diversificável pode ser reduzido ou eliminado através da diversificação. Quanto mais ações, por exemplo, eu tenho numa carteira e essas ações têm baixa correlação ou até mesmo correlação negativa, eu vou reduzir o risco individual. Vou contar uma historinha para vocês. Na década de 90, muitos analistas de ações apostavam no videogame como o brinquedo de maior sucesso e falavam que os brinquedos tradicionais seriam deixados de lado pelas crianças. Tá? Aqui no Brasil, a gente tinha uma empresa chamada Tectoy, que representava uma empresa japonesa, a Sega. A Tectoy era uma ação muito falada, muito comentada, porque a tendência do futuro era que as pessoas jogassem mais videogame, por isso era uma ação que era aposta de muitos analistas. Olhando agora para o que aconteceu naquela época, realmente eles estavam certos. O mercado de videogame hoje é o maior mercado de entretenimento do mundo, ultrapassando até mesmo o cinema. Porém, a Tectoy, aquela empresa que era uma aposta dos analistas, não teve sucesso. O tipo de videogame, a concorrência, enfim, o mercado fez com que hoje as ações da Tectoy custem apenas 3 ou 4 centavos. É uma ação de um risco bem elevado, é uma ação que tem um valor muito baixo para o que já foi no passado. Tá? Então, não existe garantia de que nenhuma empresa vai ter sucesso no futuro. E como é que eu fujo, como é que eu escapo desse risco? Através da diversificação. Tá? Então, comprando ações de diversas empresas, quando uma vai mal, é compensada por outras que vão bem. Esse é o segredo, digamos assim, da diversificação. Então, risco sistemático não tem como escapar. Risco não sistemático pode se escapar desse risco diversificando. Avançando um pouquinho. Item 4.3.5, situação financeira. Então, faz parte do trabalho do consultor avaliar a situação financeira de cada investidor, considerando as características de rentabilidade, risco e liquidez dos investimentos. Investidores com situação financeira consolidada podem correr mais riscos, né? E grau de conhecimento do mercado financeiro, experiência em matéria de investimentos.
Ao adequar os produtos de investimento para seus clientes, o consultor deve considerar a percepção e o conhecimento dos seus clientes acerca dos produtos financeiros, devendo evitar alocar produtos em que os investidores não tenham experiência e ou não possam entender os riscos. Então, eu vou adequar produto que tem, uma relação com o investidor. Não vou, por exemplo, oferecer produtos muito elaborados, muito sofisticados para um investidor neófito, com baixo conhecimento, com baixa experiência. Ele não vai ter uma noção concreta de risco e pode até mesmo se decepcionar com os produtos indicados. Então, pessoal, espero ter ajudado aí. A gente fecha o item 4 e na próxima aula a gente vai para o item mais importante de todos, ou o subtópico mais importante de todos, que é fundos de investimento. Esse subtópico ele tem um peso de até 40% na prova da Ambima CPA 10. Então a gente vai trabalhar ele com máxima atenção, máximo detalhes, dicas de questões de prova. Não percam a próxima aula.